Portanto, a primeira pergunta é um resumo do teu percurso profissional até agora. Então, eu estudei teatro, basicamente. Também passei e estudei também curadoria, mais recentemente. Mas o meu trabalho, o meu foco principal tem sido o teatro, as artes performativas, a relação, muitas das vezes, do teatro com a performance ou do teatro com as artes visuais. Vou buscar muitas outras referências a outros territórios que não são específicos do teatro, mas que gosto de relacionar com as artes cênicas, com o teatro. Trabalhei, faço as minhas próprias criações, trabalhei como ator, embora o meu foco tenha sido sempre a criação, como encenador, e trabalhei também muito tempo com o Rodrigo Garcia, que é um encenador e dramaturgo argentino, que reside na Europa. Trabalhei com ele como assistente dele durante 11 anos. Também tive uma experiência a fazer assistência de encenação a um outro encenador, o Romeu Castellucci. E, sim, rapidamente passando para a atualidade, tenho-me focado agora na Bienal Boca, faço a programação e a direção artística da Bienal Boca, em Lisboa e no Porto, que na verdade vai ter, a partir da próxima edição, que é em 2019, vai ter uma terceira cidade rotativa em cada nova edição, atendendo a questões mais também de descentralização, mas também de ver também, de estar aberto também, digamos, à diversidade dos espaços arquitetónicos ou museológicos, ou mesmo teatrais, que cada cidade oferece especificamente, porque muitos dos trabalhos, a maior parte das criações são novas criações, pelo menos todos os artistas portugueses fazem criações novas, então também há muitas das vezes uma atenção a fazer algo mais site-específico, e isso, pronto, vai dependendo sempre de cada lugar que se encontra. Essas coisas que fizeste na Europa, daqueles dois nomes que deste. Rodrigo Garcia? Sim. Com o Romeu Castellucci. Fizeste em Portugal? Não. Ok. E fizeste lá onde eles estavam a exibir? A trabalhar? Sim. Sim, porque trabalhamos em sítios diferentes sempre. Na verdade, não há um sítio específico. Nunca trabalhei. Na verdade, são artistas, que é normalmente o que acontece hoje, que trabalhas sempre em residência nos principais coprodutores do espetáculo, ou no principal coprodutor, aquele que te dá um espaço de trabalho. Nunca é na cidade onde eles vivem necessariamente. Ok. Tens que idade? 34. Ok. Em termos de inspirações e referências para o teu trabalho, tens assim algum nome que queiras salientar, principalmente português, se tiveres? Sabe, por acaso, eu nunca tive referências assim, ou seja, de artistas portugueses que eu pudesse considerar referências, ou seja, obviamente gosto de consumir muitas coisas em vários territórios. Eu acho que as minhas maiores referências, até, pelo menos que uso para a criação, são das artes visuais e da performance. Embora eu trabalhe em teatro, por isso é que eu estava a dizer que muitas das referências que vou buscar são referências cruzadas, ou seja, referências que eu relaciono ou que potenciam alguma ideia ou conceito que estou a desenvolver, mas que não são do território específico em que eu trabalho. Portanto, obviamente que em teatro, uma referência que tive durante muito tempo foi o Rodrigo Garcia, porque comecei a trabalhar com ele aos 21 anos, portanto muito novo, ainda estava a estudar, e portanto obviamente que aí foi uma referência que guardei e que absorvi e que me levou algum tempo a digerir, não muito tempo na verdade, mas lembro-me que fiz uma ou duas criações em que eu achava que era muito à luz do que tinha aprendido com o Rodrigo Garcia, o que eu estava a desenvolver com ele. Depois afastei-me disso gradualmente, na verdade aproximei-me daquilo que é a minha própria linguagem, talvez, não sei se é isso, mas digamos aquilo que são os meus interesses para trabalhar em cena. Como é que descreves o teu trabalho? É sempre difícil de dizer o que é pelo menos o meu trabalho, porque eu a cada nova criação encontro-me também com, digamos, um abismo,
facto de não saber, não conhecer onde é que vai dar aquele material que decidi entrar, que estou a explorar. E pronto, portanto, o meu trabalho. Explico sempre, quando me fazem essa pergunta, que nunca sei também dizer bem onde é que se encaixa, ou seja, qual é o tipo de linguagem, ou seja, dediquei um teatro experimental. Embora haja muitas linguagens dentro do teatro experimental, muitas formas diferentes de abordar a criação de forma experimental, portanto, há muitas coisas que eu não gosto e que sei que são teatro experimental, mas ainda assim acho que é talvez o conceito mais aproximado, sendo que trabalho muito, como disse, com muitas outras referências que não pertencem ao teatro, e acho que uma das características que é do meu trabalho, pelo menos insistentemente trabalho essa vontade, esse desejo, é de trabalhar muitas vezes quer com atores profissionais, mas com atores não profissionais, ou atores nem são, ou seja, não atores, mais do que atores não profissionais, são não atores, e que normalmente pertencem a um determinado subgrupo social ou até mais marginal da sociedade. E, portanto, interessa-me sempre trabalhar com esses elementos que não pertencem ao teatro, que não pertencem à cena, embora tenham muitas das vezes eles um potencial teatral bastante sedutor a nível visual e a nível da expectativa que normalmente as pessoas têm sobre aqueles corpos. Eu gosto muito de trabalhar um bocadinho como costumava chamar em 2005, quando fiz a primeira peça que usei elementos que não pertenciam ao teatro. A primeira vez eu também estava a estudar e a pensar como é que eu poderia criar um discurso sobre aquilo, ou seja, como é que eu definiria. Então lembro-me que chamei-lhe ready-mades dinâmicos, ou seja, ir buscando a referência ao Marcel Duchamp, mas sendo que o Marcel Duchamp trabalhava com objetos e eu trabalhava com pessoas, esta ideia de deslocamento de pessoas de um espaço que não lhes pertence para um espaço da cena, neste caso não um espaço museológico, mas o espaço do palco, e chamei-lhes dinâmicos porque eram seres vivos, porque eram pessoas e porque eu queria manter a qualidade deles. Então, em 2005, numas coisas que escrevi, falava-lhe de ready-mades dinâmicos. Hoje não penso muito no que é, até porque comecei a perceber, e surpreendido também, que muitas das pessoas usavam não atores, ou começaram a usar muitas das vezes não atores em alguns trabalhos, mas com outros propósitos. Muitas vezes, às vezes ligados a um tipo de teatro que é o teatro mais comunitário, ou o teatro mais autobiográfico ou biográfico, que não é de todo o meu caso. Eu utilizo esses elementos de forma artística, no sentido em que eles servem um propósito artístico que é o meu, que é são as minhas ideias, que são aquilo que eu quero trabalhar num determinado espetáculo. Não estão ali para relatar ou desnudar-se a nível interior e confessar coisas. Uma coisa mais autobiográfica não tem a ver com isso, mas tem a ver, enfim, posso dar exemplos específicos, mas tem a ver com isso. Ok. Em relação à ideia de geração, diz-me um pouco qual é a tua ideia desta palavra geração. O que é que tu achas disto? Olha, eu nunca pensei muito na questão da geração, porque eu nunca me senti próximo dos outros, de alguma forma, ou seja, sempre achei que tive o meu próprio percurso muito específico, muito particular. De facto, quando penso nos meus colegas, quer da escola, sei lá, básica, ou da escola secundária, ou da escola, sobretudo dessas escolas, obviamente depois, tendo-me formado em teatro, tenho muito mais pessoas a trabalhar em teatro, obviamente, dos meus colegas, mas eu tive um percurso muito atípico e os meus interesses sempre foram muito atípicos e eu próprio sempre fui muito atípico em todo esse meu percurso até à faculdade. Portanto, nunca me senti muito próximo, nunca senti que fizesse parte de uma coisa, porque quando eu começo a pensar que eu fui o OVNI, digamos assim, desse meu percurso escolar, que seguiu teatro, por exemplo, ou artes cênicas,
um trabalho mais artístico, e que os meus outros colegas ou são caixas no continente, ou o outro trabalhava na Telepisa e ganhava uns trocos para como varredor de lixo, ou o outro que sim, outros que foram estudar medicina, outros que foram para coisas muito diferentes e eram pessoas muito diferentes também. É importante dizer que isto aconteceu na margem sul, em Almada, portanto há um contexto social, económico também diferente, possivelmente em Lisboa. As pessoas atiravam-se muito mais a nível de condições eram económicas e de vida, talvez algumas famílias tinham dificuldades maiores do que alguém que vive na capital. E, portanto, há para já aqui uma grande diferença viver, como diz a Cláudia Dias, a coreógrafa, num espetáculo dela, viver do lado de lá e não viver do lado de cá. Portanto, eu sou do lado de lá, e essa ideia de viver do lado de lá é muito condicionante, não só a nível de... Foi condicionante, não só a nível de oferta, não é? E de possibilidades, mas também, no meu caso, a nível de trabalho artístico. Na verdade, todo o meu trabalho parte do conceito de eu viver do lado de lá, ou seja, de uma periferia. Enfim, portanto, a ideia de geração. Reconheço, identifico, obviamente, algumas coisas quando se fala da geração. Por exemplo, eu acho que eu pertenço ainda à ideia ou ao conceito de geração à rasca, ou geração rasca. Embora eu, pessoalmente, não tenha vivido ou não tenha sentido parte de uma geração propriamente. Agora, reconheço essas dificuldades, essas manifestações que houve, reconheço-as como parte de uma geração. Mas eu tenho um problema com sentir-me próximo de uma coisa coletiva. É quase como também o que é aquele sentido do que é ser português, ou desse sentido nacionalista que tu tens. Eu não sei bem o que é isso, mas é uma coisa muito, ao mesmo tempo, animal, quase visceral. Só sei que quando volto e quando estou em Portugal gosto muito, e é aqui que me sinto bem. Mas não sei dizer o que é esta coisa. Se calhar é precisamente esse sentimento que é quase inexplicável, é onde te sentes bem num lugar e estás num lugar que sentes que é o teu habitat natural, que é aqui que deves estar, que é aqui que deves continuar. Talvez isso quer dizer alguma coisa, mas não é uma coisa que eu defenda muito, ou que seja partidário de um movimento ou de um sentimento. Não sinto muito isso. Ok. Falavas aí sobre o teu contexto social, de certa maneira, que é a outra margem e tudo isso. E agora eu quero falar um pouco sobre isso, que é o contexto espaço-temporal, de certa maneira, e principalmente Portugal, que é o que nos une a todos, porque foi onde nós vivemos e crescemos, a maior parte de nós, jovens portugueses. A pergunta é, isto de ser jovem e trabalhar em Portugal é assim tão feio como dizem, ou não é? Fala um pouco da tua experiência de começar o teu projeto, principalmente nesta área cultural em Portugal. Bem, há coisas que tu não consegues evitar mesmo, que é o teu desejo e a tua vontade e a tua capacidade criativa. São coisas que tu não podes contornar, ou seja, acho que são áreas em que qualquer pessoa que trabalha na criação tem que implementar, tem que executar de alguma maneira, e não consegues dizer, não vou fazer isto agora, vou fazer isto daqui a 1 ano ou 2. Esta relação com a criação artística é uma linguagem muito imediata, muito animal de alguma maneira, não é? E, portanto, quando tu começas a pensar ou a entrar neste mundo, normalmente da criação, eu acho que não tens outro remédio, tens que fazer, tens que agir. Isto para dizer que, independentemente das condições com que tu te deparas, há uma necessidade vital de conceber e de criar. Não é? Agora, desculpa, agora baralhei-me com a tua pergunta também. Falando, por exemplo, em termos de suportes para um jovem começar o seu projeto, Sim. achas que Portugal tem o suficiente? Sim. Porque há muita ideia de eu acabo a licenciatura e vou para fora trabalhar.
Pois, hoje sim, ou mais nos últimos anos, há muito essa... No meu tempo, parece que não há muito tempo, mas foi diferente de qualquer maneira, quase 10 anos, não é de diferença. Não havia muito esse conceito de estudar para fora. A coisa era, enfim, fazer-te a vida cá. Pelo menos as pessoas que eu conhecia não havia. Começou a haver, de facto, quando estava eu na faculdade, na Escola Superior de Teatro e Cinema, e aí começou a haver aquela novidade do Erasmus. Uau, o que é isto? Poder ir fazer um ano ou um semestre para fora. Embora a oferta que a minha escola oferecia de alguns sítios, não me interessassem particularmente, porque havia poucas opções. Por exemplo, havia Madrid, depois Madrid era muito básica na escola de teatro, havia teatro físico ou teatro de texto, como se o teatro se dividisse em duas coisas. E o físico era comédia dell'arte, e o texto era palavra que eu, teatro físico, comédia dell'arte, teatro de texto é uma coisa só realismos. De repente era encaixotar as coisas em linguagens que eu não me identificava, ou seja, não havia assim muita oferta. E depois também me assustava um bocadinho a ideia de desaparecer do mapa. Sempre me assustou um bocadinho esta ideia de sair, de desaparecer do mapa, e ao certo é que isso acontece um bocadinho. Hoje, talvez, se calhar com os meios de comunicação e da tecnologia que nos aproxima tanto dos não lugares ou de estar presente em tantos lugares ao mesmo tempo, talvez isso seja um bocadinho contornado, mas sempre me assustou a ideia de sair. Eu nunca vivi fora, passei muitos períodos de fora. Muita gente acha que eu estou sempre fora. Enquanto tu não estavas a viver em França ou tu não estavas na Argentina. Ainda encontro para aí pessoas há uns anos que eu tive em 2007 na Argentina durante 2 meses e tal, que não era comum as pessoas saírem tanto nessa altura para trabalhar. E de facto eu acho que aí nesse sentido talvez tenha sido um bocadinho o meu percurso muito atípico da realidade artística portuguesa, porque tive a sorte de encalhar com o Rodrigo Garcia e aos 21 anos comecei a viajar muito e a trabalhar com ele. E, portanto, obviamente que saía muito. Ele era muito conhecido e é muito conhecido na Europa, e viajávamos muito tanto para criação, períodos de 2 meses, por exemplo, como circulação, saíres uma semana, saíres 10 dias, saíres 5 dias. Pronto, e isso cria aqui um movimento. Agora, na altura, eu nunca pensei em ir para fora porque tinha medo também de desaparecer do mapa e desaparecer com a realidade que me interessava, aqui local, trabalhar questões que me interessavam, que relacionava muito aqui com a minha relação física e emocional com o território, a própria relação com o território, e muito esta coisa que digo, viver do lado de lá ou de cá. Portanto, eu a primeira vez que apresentei uma peça em Lisboa estava cheio de medo, porque sempre vivi do outro lado, de alguma maneira protegido pelo rio, pela distância. Eu estudei na Amadora e vivi em Almada, portanto, ia de margem para margem. Sim. Okay. Exatamente, todos os dias. Foram 5 anos de licenciatura, só quando acabei a licenciatura é que vim viver para Lisboa. E, portanto, viver numa margem, estudar noutra margem, dava-me de alguma maneira uma proteção. Não sei bem o que é que eu quero dizer com isto, mas, ou seja, da capital ou do medo de vir apresentar ou de te confrontares perante um público de Lisboa, de capital, porque uma coisa que eu falo muito é desta distância física que, na verdade, não é tão grande entre Almada e Lisboa. Temos só um rio que nos separa. Podemos atravessá-lo em 15 minutos de barco, em 20 minutos de carro, mas a distância mental que nos separa é muito maior. É uma distância que nós, em Almada, lembro-me de falávamos e perguntávamos: já foste a Lisboa? Quando é que vais a Lisboa? Como se fosse uma coisa super distante, porque de facto há uma outra maneira de pensar a cidade e o território, e de facto a ideia da capital e de Lisboa sempre nos assustou um bocadinho, e ao mesmo assustou e entusiasmava ao mesmo tempo, ou seja, essa distância. Portanto, a primeira peça que apresentei aqui foi em 2008, no Teatro da Borda, num ciclo de jovens criadores, e
estava eufórico, claro, porque foi a minha primeira vez aqui e lembro-me muito disso, ou seja, dessa expectativa que também tinha em estar, em me confrontar toda a minha experiência periférica, digamos assim, do lado de lá, ao marginal, no centro. Ou seja, trazer a marginalidade, se quisermos, porque a minha própria linguagem artística sempre foi, de alguma maneira, eu gosto muito da palavra marginal e da marginalidade, deste conceito, que me aproxima, digamos assim, do sítio a que pertenço e de todas as referências sociológicas e antropológicas e culturais de onde pertenço. Eu gosto muito dessa palavra porque também gosto muito de a pensar porque neste momento estou no centro, não é? Se trabalhasse sempre em Almada e se calhar não trabalharia estes conceitos. A questão é quando tu te aproximas do centro, tu vens carregado, vens com a mochila cheia daquilo que tu és, das coisas que tu foste adquirindo e podes pensá-las com uma certa distância. E esta distância, que não é assim tão grande, é suficiente para pensar nesta diferença tão grande que nos separa. Tu há bocado falaste sobre essa falta de opções em relação ao Erasmus. Sim. E é engraçado porque nos dias de hoje, nesta geração mais recente, temos exatamente o oposto, que é uma oferta enorme de hipóteses. É. E isto acontece em tudo, principalmente quando se fala em informação e informação tecnológica, na internet, nas redes sociais. Nós temos a todo este tipo de informação e toda esta informação à distância de quase nada. E uma coisa que dizem sobre nós é que nos tornamos uma geração super não ambiciosa, não ativa, Sim. muito preguiçosa, porque temos tudo. Há muita oferta. Muita oferta. Qual é que é a tua opinião em relação a isto, a tua visão? Eu consigo entender perfeitamente, comparando com aquilo que eu experienciei. De facto, estou aqui a tentar alinhar um bocadinho esta diferença de vivências. Sim, eu acho que de facto é assim. Eu de facto não tive muito por onde escolher. Atreveria-me a dizer que a escolha que eu tive foi de mostra o que vales. Era um tempo em que não tinhas a perder. Eu sinto sempre que estou atrasado, é uma coisa que eu tenho. Eu acho sempre que estou atrasado em relação às coisas que eu quero fazer ou gostava de fazer, mas desde novo sempre fui assim. Depois tenho lá os meus amigos de vez em quando a dizer: calma, John, já fizeste muitas coisas. Não, mas eu acho que já devia estar mais à frente. Acho sempre, portanto, tenho sempre uma vontade muito grande de fazer e de criar, às vezes até contextos, como por exemplo a própria Bienal, mas criar mais espaços, de pensamento, de reflexão, de criação. Seja artística, pessoal, seja para os outros, mas sempre tive muito essa sede. Mas pronto, sempre estive muito ligado a esta ideia da ação, da prática, do agir. Eu, aos 16 anos, crio a minha primeira peça de teatro porque queria muito fazer com 200 euros ou 300 euros, já não me lembro. E hoje estou muito implicado em criar parcerias com várias instituições e entidades culturais nacionais e internacionais, com a Boca, por exemplo, para os outros artistas, sobretudo para os artistas portugueses. Ninguém me pede para fazer estas coisas. De facto, eu tenho uma vontade muito grande de fazer isto e de criar uma diferença e possibilitar melhores condições também para os artistas, para o meio cultural, para o país, de alguma maneira, diferenciar-se um bocadinho daquilo que já é corrente e que muitas vezes são réplicas de formatos ou de modelos que se vão repetindo uns aos outros, que na verdade há uma ideia muitas vezes só de ego, não é? De género, eu também quero ter o meu projeto, eu também quero ter um festival, eu também quero, mas muitas vezes esses festivais ou essa multiplicidade de coisas que acontecem, que surgem, são
batidos, os modelos não acrescentam nada, não são assim tão fundamentais. E uma coisa que eu estou bastante consciente, e acho que se calhar isto também pelo percurso que tive e pelas experiências que fui tendo ao longo do tempo, é daquilo, da diversidade de ofertas e daquilo que é realmente necessário fazer, acho eu, espero eu. Portanto, isto relativamente à ideia de informação. Exatamente, portanto, eu tenho esta ideia muito ligada à ideia de prática de ação, de ver o que é preciso fazer, de eu próprio me tentar posicionar para ser único ou diferente na minha própria prática artística, sempre tive essa preocupação. Hoje, como há tanta oferta, tantas possibilidades, até é mais difícil, acho que muitas das pessoas vivem numa espécie de... É engraçado, há uma expressão que o Rodrigo Garcia tem num texto que lembra-me agora, que é um exército de gente diferente, não é? Ou seja, um exército de pessoas diferentes. Quando em vez de ser um exército de pessoas iguais, um exército de pessoas diferentes. Ou seja, queremos tanto, há tanto um desejo de se diferenciar dos outros, que muitas vezes essa tentativa de se diferenciar acaba por criar uma massa homogénea de pessoas diferentes e de pessoas que querem, que na verdade ficam, parece que um bocadinho presas a uma determinada cor, digamos assim. Parece que não se consegue de facto tomar partido ou tomar decisões, traçar caminhos, digamos assim, individuais, realmente às vezes mais fortes. Talvez essa oferta possa ter um efeito, ou essa extrema oferta, esses extremos caminhos, de um bloqueio, perante um medo, talvez perante assumir essa decisão em traçar um percurso individual. Acho que a coisa da geração tem este problema, é que as pessoas também se sentem, talvez, acho eu, muito próximas desse sentido coletivo. Agimos em conjunto, estamos em conjunto. Pelo menos é uma ideia, talvez falsa até, de conjunto, não é? É como a coisa dos grupos, dos não sei quantos amigos em comum, das redes sociais. Portanto, estamos em grupo, estamos em conjunto. Esta ideia de viver, e de facto isso pode não jogar a favor de conseguir traçar as próprias, ou desenhar as próprias individualidades e as decisões. Eu como nunca me senti próximo, como disse no início, de nenhuma geração ou de grupo, sempre fui muito solitário, o meu percurso sempre foi muito solitário e também diferente, acho eu, mas nunca procurei uma diferença. Procurei só seguir o meu impulso. E o meu impulso não tinha eco, não encontrava eco com nada do que eu encontrava à minha volta. Ia buscando coisas diferentes, de sítios diferentes, e portanto achei que foi bastante particular. Mas eu acho que ainda não te respondi bem à tua pergunta. Já respondeste a 2 ou 3. É? Eu acho que... eu gostava de pensar mais isso, na verdade. Eu posso fazer uma pergunta Sim. que vai ter aí, se ainda não foste bem por aí, que é a ideia de limites ou de progressão que este acesso à informação te pode dar a ti e pode dar à tua geração. No sentido em que tu teres acesso a toda esta tecnologia, Sim. se isto te limita ou te faz progredir, porque há estes dois polos, sim, sim. Opiniões. Eu acho que, assim, obviamente que esta questão da oferta da tecnologia está toda camuflada em torno da oferta do conhecimento, não é? E obviamente que isso é tudo uma ficção, não é? Porque há aqui um sentido capitalista que sobressai à oferta do conhecimento. O conhecimento capitalista, o conhecimento tecnológico, o conhecimento, falso conhecimento, o pseudo-conhecimento, no sentido que nunca chega a ser um conhecimento profundo, acaba por ser um conhecimento muito superficial e muito reduzido em torno de várias coisas. Mas eu gosto de pensar sempre que nós, ou seja, eu não gosto de ser saudosista, nem
nostálgico e pensar no antigamente é que era melhor. Eu gosto muito de tentar olhar para o que acontece, para o que está hoje no presente e tentar analisá-lo da melhor forma também. Ou seja, não quero ser crítico disso, quero aceitar essa diferença. E, de facto, para mim é fundamental a ideia de aceitar a diferença e a diversidade das coisas. Hoje é diferente de ontem, certo? Hoje é diferente, esta geração é diferente da minha ou de outras anteriores, mas eu gosto de olhar para as coisas e tentar analisá-las da melhor forma. Ou seja, como é que isso pode contribuir, de facto, para hoje, desde que estejamos conscientes. Esta é que é a questão. É se estás consciente do meio onde operas, não é? Por exemplo, sigo um miúdo que anda um bocado obcecado agora pelo parkour, isto por causa de uma pesquisa que anda a fazer para a Bienal, e sigo um miúdo no Story, aliás no Instagram, na Story ele estava a fazer um vídeo a dizer: peço desculpa, não tenho feito vídeos e tal, pá, ando muito obcecado pelos jogos de computador e sei que isto mata-me a criatividade. Pá, ele deve ter para aí 18 anos ou 17. E acho muito interessante, fico super contente que o miúdo esteja a dizer aos seus fãs, de não sei quantos mil seguidores: desculpem, vou-me obrigar a não jogar mais ao computador porque mata-me a criatividade. E é engraçado, acho muito bonito ele estar a dizer isto: mata-me a criatividade, sendo que a criatividade dele passa pela experiência física de movimentos, etc. Não é uma coisa de estar sentado num sítio a pensar ou a desenhar, etc. É uma experiência física, na relação com o espaço, com a arquitetura, um sentido também de coletivo, porque uns gravam só os outros para ter os vídeos, né? Eu acho muito interessante essa ideia da sensação de que que o contacto com determinados mundos mais imersivos dos jogos, etc., te pode matar, e eu aí concordo perfeitamente, porque é uma coisa que te fecha em casa e etc. Agora, eu acho que a mim, a nível pessoal, que se calhar, não sei porque talvez vir de outro tempo, eu adoro utilizar as tecnologias, como estava a dizer agora, dando o exemplo, como forma também de pesquisa e de investigação para o meu próprio trabalho. Por exemplo, eu descobri através do Instagram, sou super fã do Instagram, descobri através do Instagram coisas que me são mesmo muito úteis para o meu trabalho de programação e até da criação. Muitas vezes o que eu faço é print screens a toda a hora de referências. Muitas vezes sigo imensos museus, galerias, artistas plásticos, e sobretudo é aquilo que eu sigo, ou revistas de arte, sigo sobretudo isso. Portanto, também para mim utilizo como uma ferramenta para o meu próprio trabalho, seja como criador, porque de repente vejo uma imagem, estou a trabalhar uma coisa, neste momento estou a trabalhar com 2 peças na minha cabeça que vou fazer, mas uma é para daqui a 1 ano e tal e a outra para daqui a 2 anos. E, no entanto, esta ideia de tempo e de espaço faz-me, na verdade, estar sempre sintonizado com essas coisas, e tudo o que consumo, tudo o que vejo, tento criar links com coisas que me estão muito distantes por outro lado, mas que eu vou utilizando e captando referências que me vão sempre relacionando. E vou fazendo essas pesquisas, ou mesmo de artistas. Por exemplo, descobri o ano passado, em 2016, uns artistas chineses que trouxe à Bienal de Boca, e foi por causa do Instagram, mas também por causa destas redes todas de museus e festivais e de artistas que vou seguindo. Portanto, eu utilizo isso de uma forma positiva. Nunca me senti perdido. Obviamente que, a nível pessoal, talvez me possa sentir perdido com o tempo que perco em algumas coisas e que depois sentes-te sempre um bocado arrependido. Mas porquê que eu perdi tanto tempo a fazer isto? De facto, rouba-te muito, porque é essa ideia de sentires completamente absorvido. Há uma espécie de não-tempo que passas em contacto com as tecnologias. Embora, pronto, eu acho que tenho sempre esse lado positivo. Eu acho que o ponto é sempre estares consciente e conseguires estar consciente disso. É quase uma coisa que eu lembro bem de quando era mais novo, estava sempre a roer as unhas, não é? Até que chegou um momento, até mesmo tem a ver com poder e com a coisa que eu disse: não quero ter mais as unhas roídas, está-me a irritar. Então lembro-me de estar a roer a unha já de uma forma mais inconsciente e de me bater a mim próprio, de género, não. E tanto que já não roo as unhas. Pronto, é um bocadinho essa coisa viciante que temos de nos autopoliciar de alguma maneira. É isto, é teres um bocadinho de consciência das coisas. Nem sempre é fácil, obviamente,
mas acho que talvez é o único caminho. Não é sendo policiado por alguém exterior, pela mãe, pelo pai, pela namorada, pelo namorado, etc. Acho que tens que ser um bocadinho tu a perceber o que é que tu queres, o que é que queres de ti e o que é que queres dos outros. Fala-me um pouco dentro do teu trabalho do espetáculo Teorema, do papel dos skaters. Sim. Eu senti alguma ligação ou algum paralelismo entre aquele grupo de pessoas e aquilo que eu identifico como a minha geração, de alguma maneira. Não, se calhar não foi tentativa, ou não foi de todo, mas fala-me um pouco sobre este grupo de skaters e se entende o paralelismo que eu estou a falar. Em que sentido? Podes-me dizer mais o que é que tu sentiste? No sentido em que... O que é que tu achaste? Porque eu identifico esta geração, mas isto é uma opinião pessoal, mas é como algo, assim como os skaters, é um grupo dinâmico, solto, que apesar dos movimentos e nos momentos no teatro, de certa forma, são muito controlados, se bem que também podem não ser para outro tipo de teatro, mas é um grupo que, apesar de estar num espaço controlado, eles conseguem ser um grupo descontrolado de certa maneira e ter as suas próprias ações e opções. Não sei se me estou a fazer entender. Sim. Não, de facto, agora pensando um bocadinho, não é? 4 anos. Há 4 anos. O espetáculo Teorema inseria-se numa trilogia que pensei trabalhar em torno do Pasolini, da linguagem de referências ao Pasolini. De facto, foi um encontro, digamos assim, entre mim e a linguagem e a escrita, enfim, toda a escrita visual ou a escrita textual de Pasolini. Foi surpreendente para mim e, de facto, acho que me vai marcar. Marcou-me e para sempre. Já é difícil encontrares às vezes uma atração tão grande com alguma coisa ou com alguém. Naquele caso com o Pasolini foi mesmo muito forte. Pronto, só para contextualizar, portanto, eu criei 3 peças diferentes, muito diferentes entre si a nível conceptual e de pontos de partida. Uma foi um texto, é possível, uma peça dramática, um texto dramático, uma peça de teatro, portanto, que ele escreveu, que também é um filme, mas ele primeiro escreveu a peça, depois foi o Teorema. Aliás, primeiro foi o Teorema, depois foi a Pocilga, e o Teorema é um texto que ele escreveu, também tem um filme, mas eu parto só da macro-narrativa e guardo só mesmo 3 movimentos, digamos assim, que existem nesse texto dele e no seu filme. E depois fiz outra coisa que se chama o Pasolini is Me, que era uma sessão de performance dançante, chamava eu, porque era com poemas inéditos do Pasolini e tinha também um DJ, e aquilo acabava sempre em festa, com as pessoas a beberem álcool. Nós dávamos álcool, íamos dando álcool às pessoas desde o início e acabava uma festa com o DJ. Pronto, este referente ao Teorema era uma criação original, era isso que o diferenciava dos outros 2 objetos, a partir de um conceito apenas. A escolha dos skaters aqui, eu já tinha trabalhado com skaters uma vez, mas em Almada, num contexto muito diferente também. Aí mesmo uma coisa de ready-made total, foi em 2008, em que trabalhei no Fórum Municipal Romeu Correia, em Almada, que tem na parte de fora, naquela praça, a Praça de Liberdade, tem skaters a andar de skate, pronto, ali todos os dias, é um ponto de encontro. E a minha proposta ali naquele caso em 2008 era mesmo ready-made, era se eu tirasse os skaters da praça e os metesse dentro do palco, que está ao lado. E eles nunca tinham entrado no Fórum Comum Correia, nunca tinham estado num palco, e a minha ideia era mesmo de deslocamento do champion, vá. Essa foi uma abordagem. Agora aqui no Teorema, de facto, o que me interessou sobretudo era de olhar para
o poder ou o potencial sagrado que existe em coisas ou em materiais, em objetos, em profanos. Ou seja, como é que tu olhas para uma coisa cotidiana e ativas um olhar sagrado sobre esse determinado objeto, ou, neste caso, grupo de pessoas. O que me interessava aqui também era, sobretudo, o poder do coletivo, não é? Porque quando tu pensas, ou quando eu penso em skaters, não penso normalmente numa individualidade, mas penso numa individualidade, numa coletividade, neste sentido, ou seja, e não numa só pessoa, mas no poder do coletivo, que me interessava muito aqui que eles trabalhassem como uma massa, como um grupo que tem uma dinâmica, uma vitalidade, uma vivência muito própria, muito específica, que tem quase códigos entre si, e também a ideia de queda, não é? E também dos próprios materiais, enfim, eram várias relações com o sagrado, com a questão do sagrado, ou, por exemplo, também a questão mais ligada à religião, da tábua e do sangue, ou da madeira, não é? Da tábua, do skate e o sangue das quedas que eles têm, relacionadas com Cristo, um bocadinho essas coisas, com a questão da ferida e da queda como tentativa para conseguir executar uma ação que pode tardar imenso tempo a ser executada com perfeição. Mas para mim era essa ideia, sobretudo, quando pensei neles, é nesse poder, sobretudo, do coletivo, e tentar trabalhá-los de uma forma muito enigmática, muito como uma entidade sagrada que domina, que tem poder sobre alguém, ou neste caso que era o meu corpo, alguém que é destruído, digamos assim, pela presença do profano, basicamente. Ok. Sobre a tua peça Morro com País. Sim. Eu não a vi, eu só vi algumas descrições sim. alguns vídeos dela. Mas explica-me um pouco esta peça, é alguma coisa a ver com Portugal? Sim, Morro com País é um texto que eu li do Dimitris Dimitriades, um dramaturgo grego. E quando li aquele texto fiquei assim completamente destruído. Eu próprio me destruí. Eu próprio morri com aquela morte de um país, que era um país destruído, ou seja, nunca é identificado que país é esse. Era um país destruído pela guerra civil, pela corrupção política, um país que já não produzia, que não dava vida, em que não havia mais fertilidade, as mulheres não procriavam, ou seja, um país completamente seco, completamente destruído. Sobretudo o que guardo desse texto tem mesmo a ver com esta ideia das mulheres não darem mais filhos, não procriarem, exato, ou seja, não haver esperança sequer. A destruição total. O que me fez agora lembrar, agora estou aqui a pensar, que voltei a reler há pouco tempo também um texto do Heiner Müller, que é a descrição de um quadro. Pronto, isso é uma visão mesmo apocalíptica e fúnebre quase, mas também muito... enfim, vive-se uma espécie de guerra, vivia-se uma espécie de guerra nesse país, mas uma guerra que se autoconsume, porque não havia já ideais nenhuns, é mesmo um apocalipse total, não é? Muito associando às vezes, fazia links aquilo com a Segunda Guerra Mundial, enfim, com um desespero total perante o abismo e a esperança, a não existência de uma esperança sequer. Eu, quando li esse texto, achei aquilo tão forte, tão bom e sobretudo também a nível da forma. É um bloco de texto sem parar, sem parágrafo. E eu gosto muito de trabalhar com textos como pedras, ou seja, que eu posso esculpir e não como peças de teatro. Eu não faço quase peças de teatro.
no sentido clássico dos diálogos, etc. A única que fiz duas, mas em tantos anos foram as únicas, e porque eram coisas muito particulares. Mas pronto, gosto muito desta ideia de trabalhar com textos que me oferecem muitas possibilidades para eu próprio trabalhar a criação. E na verdade, o meu objetivo era fazer esse, foi em 2010, para o Festival Citmore. Tinha pensado em fazer este texto apenas, convidei 3 atores e houve ali um momento dos ensaios, logo na segunda semana, que eu disse, olha, eu não consigo, não é isto que eu estava à espera agora produzir, só com este texto, e convidei o Miquel de Oliveira, dramaturgo e meu colega do Coletivo 84, para ele escrever também, como uma espécie de diálogo com o Dimitris Dimitriadis. Ele, dramaturgo português, e pudesse escrever textos mais ligados àquilo que eu queria trabalhar, de facto, uma morte, se quisermos, do nosso próprio país. Nessa altura, 2010, era um período antes de entrarmos na grande crise, ou mesmo prestes a entrar na crise económica, que nos marcou. Portanto, até foi engraçado pensar que houve este desejo de falar do nosso país sem nunca o referir, obviamente, falarmos de um país incógnito, anónimo, mas obviamente quando estás a fazê-lo aqui é óbvio que estás a falar sempre que o espectador relaciona sempre com a sua própria experiência, não é? E foi muito potente fazer esse espetáculo, porque havia textos muito mais poéticos, se quisermos, muito mais líricos do Dimitris Dimitriadis, e havia depois textos do Miquel de Oliveira que nos ligavam muito mais a um sentido de presente. Íamos às vezes mesmo buscar referências diretas de alguma Portugalidade, se quisermos, de algum lado até mais soberbo. Por exemplo, estou-me a lembrar de um texto do Cláudio da Silva que dizia uma coisa que era contra... já não lembro bem, mas era um texto super racista e super xenófobo, mesmo assim soberbo, deplorável. Portanto, às vezes também gosto muito de trabalhar com essas tensões que um ponto de vista tão particular pode produzir em cena, não porque eu estou de acordo com aquele ponto de vista, mas precisamente porque estou interessado no conflito que aquele ponto de vista causa. Ao ponto do próprio ator, lembro-me de estarmos a discutir, mas eu não concordo com nada disto, isto é horrível, eu não posso dizer isto porquê? Porque nós não trabalhamos, eu não trabalho a ideia de personagem, muitas das vezes trabalho uma coisa muito ligada ao ator, de alguma maneira, ou trabalho mais ações, nem penso sequer muitas vezes na personagem, penso em dinâmicas, penso em cores, em tons, em texturas, em movimentos, em ações, em gestos, mas não penso necessariamente na construção de uma personagem. Muitas vezes isto cria conflito com os próprios atores que estão a fazer de género. Mas eu não posso dizer isto sem defesa, digamos assim, sem defesa de uma coisa. Não, mas é precisamente isso que vai criar conflito com o espectador. Pronto, e a coisa lá se deu muito bem, foi interessante. Mas sim, basicamente, obviamente tinha esse poder. Curioso é que em 2000 não sei se foi 13 ou 14, não me lembro agora, dirigiu o GTN, o Grupo Teatro da Nova, e decidi trabalhar o texto original por completo. Porque aí, pela primeira vez, eu tinha, se calhar, 12 adolescentes, jovens, eram estudantes da universidade, e achava que era muito potente poder trabalhar aquilo que me tinha predisposto a fazê-lo inicialmente, trabalhar o texto original do Dimitris Dimitriadis, mas aqui com corpos muito jovens. Os corpos, sim, que estavam na fase da tua geração, de produção e de crescimento e de sair da universidade para ir trabalhar, etc. E achei muito potente, e fizemos o espetáculo que apresentámos no Teatro da Politécnica e depois no Teatro da Comuna. E foi uma experiência mesmo muito, muito, muito boa. Aí sim, literalmente, o texto integral, com jovens a falarem da morte de um país e da falta de esperança e de futuro, mas obviamente aí sem qualquer referência. Aí então não havia mesmo qualquer referência a uma Portugalidade. Eu queria trabalhar mesmo um outro nível, um outro nível de pensamento e de linguagem, mas foi muito, muito, muito potente. Foi. Okay. Umas últimas perguntas.
Vem com a ideia de futuro e com a ideia de onde é que tu vais buscar a tua motivação para fazer o que tu fazes? O que é que eu faço? Eu nem sei o que é que eu faço. Não sei. Nunca pensei nisso. A motivação. Sim, porque eu pergunto sempre isto, e esta pergunta não existia até eu fazer 2 entrevistas em que senti a necessidade de a fazer, que era, porque eu falo com pessoas mais jovens, Sim. que quando falam do trabalho, eles começaram com alguma dificuldade, ou não tiveram muitos apoios, ou sentiram-se um bocado a ideia de marginalização, mas viram isso como uma coisa a ser ultrapassada com algum tipo de luta. E eu perguntei então, e a ideia de Portugal e de jovens a trabalhar em Portugal é de ser difícil e isso e blá blá blá. Eu pergunto então, no meio disto tudo, de onde é que vem a tua motivação para continuares a trabalhar e não caíres no básico, ou no mainstream, e não fazer as coisas mais fáceis e continuares a fazer coisas nesse sentido? No meu caso, eu não senti nunca essa ideia de falta de motivação. Talvez, e esteja consciente que talvez pertença também a uma, que seja de alguma maneira uma certa exceção relativamente, por exemplo, a pessoas da minha geração ou mesmo da minha classe, ou desta coisa, porque eu não pertenço, como digo, eu não sinto que pertenço a grupos, mas à classe artística. Se pensar na minha turma da faculdade, 30 e tal pessoas, não são assim tantos aqueles que produzem atualmente e que têm um trabalho regular. Eu, como disse, tive um percurso muito particular, muito atípico, que foi acontecendo, não foi acontecendo, sempre fui sendo reconhecido, digamos assim, fui sendo reconhecido pelo meu esforço, pelo meu trabalho, pela minha criatividade, de forma continuada. Obviamente não estou a dizer que não tive as minhas dificuldades, claro que as tive e tenho, bastantes também, faz parte do jogo. Agora, para mim a motivação sempre foi, sente na ideia de continuidade, nunca na ideia de parar. Muitas vezes, obviamente, questionas-te, será que estou a fazer as coisas bem? Mas o que é fazer as coisas bem? Depende de quais são as tuas referências, quais são os referenciais que tu tens para achares que estás no caminho certo ou não, ou se estás a fazer uma coisa bem ou não. Eu, como te digo, acho que estou sempre atrasado, acho que estou sempre aquém do que deveria, de onde deveria já estar, ou deverias fazer, que não sei também o que caminho, o que é, não sei dizer onde é que eu deveria já estar. Acho é que gostava sempre de fazer mais coisas do que aquilo que fiz até agora, ou que já podia ter feito mais coisas. E, portanto, eu penso muito num percurso feito de acumulação de experiências e de contactos com coisas diferentes e com realidades diferentes. O que me motiva para mim é sempre as coisas que ainda não fiz, ou as coisas que ainda não conheço, ou as coisas que podem surgir através do contacto com o desconhecido, com o não saber, precisamente. Uma criação para mim é isso. A Bienal Boca vai agora para a 2ª edição, estou agora a trabalhar na programação, e o que me motiva realmente é pensar, este projeto aqui vai ser muito bom, ou pode ser muito bom porque vai implicar estas questões todas aqui, que não são questões comuns, ou o formato dessa obra não é comum ser visto, não encontras referências diretas a ter um determinado tipo de linguagem ou de formato que um artista está a desenvolver. Isso para mim é que me motiva sempre, é o impacto que as coisas podem ter e essa novidade, se quisermos, que as coisas podem ter perante o contacto com o outro. Acho que basicamente é isso.
Ok. Para mim está tudo. Obrigado. Não, obrigado a ti.